Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Eu sou o Flávio Cirilo e esse é mais uma edição, né, do programa, o nosso programa especial Eleições 2024, onde nós vamos debater e falar sobre alguns assuntos que são de interesse da comunidade, da população no pré-eleição, para que possa ajudar você que é eleitor, eleitora, a formar sua opinião e a definir o seu voto em outubro. E para falar sobre esses assuntos, eu tenho aqui ao meu lado a jornalista Alessandra Mendes. Seja bem-vinda, Alessandra. Ei, Flávio, muito obrigada. É um prazer meu estar aqui. Mais uma vez, a gente levando conteúdo para a população, para ajudar aí o eleitor na hora do seu voto. É um longo caminho até outubro, mas a gente está aqui para fazer a nossa parte enquanto imprensa, para colaborar nesse momento de festa da democracia. Show! E nessa edição de hoje a gente está recebendo aqui o pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, o senhor Carlos Castiglione. Seja bem-vindo, pré-candidato. Muito obrigado a você, Flávio, a você, Alessandra. É um prazer estar aqui dialogando com vocês nos canais aqui do Sistema Aqui Notícias. Forte abraço a todos. E os telespectadores aí já começam a divulgar, galera, para espalhar para a gente ser bem assistido aqui. É isso aí. Você aí que quer entender um pouco mais, né, quais são os debates, né, como é que vai se desenrolar a eleição, já compartilha aqui o nosso canal, né, o link aí, inscreve-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Pré-candidato, né, nesse sentido nós vamos debater um pouco o Cachoeiro de Itapemirim. Mas assim, a gente sabe que o senhor é filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, que tem como líder maior o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente sabe que nas últimas eleições nacionais houve uma certa polarização no debate, né, entre a esquerda e a direita, ou extrema-direita, vamos colocar assim. E muitos especialistas não querem que esse debate ele ocorra, né, na eleição municipal. Só que a gente sabe, o senhor é do PT e tem alguns candidatos que também, quer dizer, tem um candidato que é do PL. O senhor não acredita que será inevitável não polarizar esse debate na eleição municipal, principalmente aqui em Cachoeiro? Ô Flávio, assim, vamos pensar, de que serviu a polarização de 2022? Né? Só para criar dificuldade, diferenças, brigas na família, briga para tudo que era lado. A eleição passou, o presidente foi eleito numa eleição muito, muito acirrada e os tempos são outros, né? O Brasil está caminhando sob a liderança do presidente eleito, o presidente Lula, meu presidente, teve o meu voto, que portanto a gente está vivendo novos tempos. A depender de Carlos Castiglione, isso não acontecerá, porque eu penso que, diferente do Brasil, da dimensão territorial do Brasil, das questões todas do Brasil, Cachoeiro tem os seus problemas, é um município que, territorialmente, comparado ao Brasil, imensamente menor. Nós não temos tempo a perder com essa bobagem de ficar fazendo discussões ideológicas, enquanto que nós temos tantas questões a resolver. Então, eu creio que todos os candidatos que estão colocados, né, além de mim, eles têm um escopo ali de direita. Tem uma candidata que é de um partido também de esquerda, mas que se declarou publicamente que ela não é de esquerda, é de centro. Mas eu acho que isso não poderá interferir no processo de discussão das questões importantes, dos problemas que nós temos em Cachoeiro. Então, de nossa parte, aqui junto com a minha federação, são 5 outros partidos, nós temos partidos inclusive de centro, Rede, UPV, nós vamos tocar o nosso processo dialogando com as pessoas, né, sobre as questões relevantes para o Cachoeiro dos próximos 4 anos. Agora, falando em questões relevantes, a gente vai entrar em alguns temas que a gente precisa abordar. Uma delas são obras. Cachoeiro recebeu do governo do estado um pacote de obras, o maior da sua história, pacote de investimentos. Esses investimentos, muitos deles não serão entregues até o fim dessa gestão e muitos nem começarão.
Eu queria saber do senhor, o senhor já foi prefeito em outra ocasião por 2 mandatos, ficou fora, mas sempre acompanhando o Cachoeiro, o senhor deve ter passado por isso também, mas eu queria saber até que ponto essas obras que ainda estão para começar, mas já foram anunciadas, ou obras ainda inacabadas, de que forma que elas atrapalham ou contribuem para a próxima gestão, como elas impactam a próxima gestão? Olha, eu passei por uma experiência, Alessandra, quando eu assumi em 2009, nós encontramos também poucas obras em andamento. E diferente do comportamento de outros tempos aqui em Cachoeiro, o que eu fiz foi inovador, né? O prefeito que eu sucedi foi o prefeito Roberto Baladão, o saudoso prefeito Roberto Baladão. Eu me lembro direitinho, tinha uma macrodrenagem acontecendo ali na Vila Rica, em frente ao CIE. Quando cheguei, imediatamente, no processo de transição, eu já comecei a atuar. Quando assumimos, a gente já tocou a conclusão da obra lá da frente do CIE, ali na Vila Rica. Depois teve uma escola no bairro Nossa Senhora de Fátima, que hoje ela chama até Atair Caim, que estava em andamento também, e a gente foi lá e concluiu aquela escola, e eu inclusive convidei o ex-prefeito para a solenidade de entrega de inauguração. E é esse comportamento que eu vou adotar. Eu sei que o governador Renato Casagrande fez grandes e importantes convênios aqui, muitas obras estão em andamento. Eu acho que tem 5 unidades básicas de saúde, tem essa obra da macrodrenagem, tem outras obras menores nas comunidades rurais e urbanas. Tem, por exemplo, não sei se vocês foram a Monte Alegre recentemente, nossa comunidade quilombola, lá tem um amontoado de bloquetes que é para fazer o calçamento da praça da igreja da comunidade quilombola de Monte Alegre. Aquele amontoado de bloquetes está lá tem 2 anos. Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer é, em respeito à comunidade, em respeito ao recurso público, em respeito à responsabilidade do governador para com o Cachoeiro, é ir lá e contratar a mão de obra para fazer aquela praça da comunidade de Monte Alegre. Então, assim, o meu comportamento será de dar continuidade. É uma grande oportunidade para o prefeito que está chegando assumir e fazer a gestão dessas obras. Olha, vamos falar dessa obra de macrodrenagem, Alessandra, que de fato esse é o gargalo da nossa cidade. Uma obra importante, vai resolver um problema importante, mas que foi, no meu entendimento, mal gerida do ponto de vista da execução da obra. Porque a empresa contratada abriu várias frentes de trabalho e aí impactou demais no comércio. O comércio de Cachoeiro sofreu e vem sofrendo muito com aquela obra inacabada e provavelmente vai prolongar esse sofrimento, porque inclusive a empresa abandonou a obra. Eu estou sabendo que eles estão renegociando com uma outra empresa, mas vai continuar o sofrimento. É lamentável. Eu entendo que, eleito, nós temos que correr para concluir esta obra e de alguma forma acolher e construir um processo de compensação com os comerciantes impactados. Veja, nossos comerciantes foram impactados com a enchente, com a pandemia e depois com essa obra que não acaba nunca. Então, mas as obras são uma grande oportunidade. Mas eu não quero ficar só aí. Eu entendo que para a gente assumir esse processo de conclusão dessas obras e firmar novos convênios com o governo estadual, eu estou falando na minha pré-campanha, o próximo prefeito precisa ser alguém próximo do governador Casagrande, alguém que tenha essa afinidade de projeto, tenha afinidade histórica com o governador Casagrande, que no caso aqui tem a minha história com o governador Casagrande. Então eu acho que Cachoeiro, por não ter grande capacidade de investimento com recurso próprio, precisa firmar essa parceria para concluir e para iniciar novos projetos e, acima de tudo, trazer para próximo de novo o governo federal, na pessoa do presidente Lula e dos seus ministros, que não são só do meu partido, tem ministros de vários outros partidos, mas que eu penso que precisamos reaproximar o governo federal de Cachoeiro. Eu acho que um pouco do que a população de Cachoeiro sente, tem esse sentimento de obras inacabadas. Quando a gente fala obras inacabadas, vem logo à memória o Elefante Branco, que foi uma obra que ficou parada há muitos anos. Foi uma obra que começou e ficou lá parada. Hoje é o Hospital Geral aqui do sul do estado, é o Hospital Materno-Infantil, atende crianças de toda a região. A gente tem um projeto da Vila Olímpica, que foi anunciado ali na rodovia Cachoeiro-Safra, que é um grande projeto. A gente está numa cidade em que o esporte, a gente tem muitos esportistas, a gente
gente tem muitos atletas. Só que é uma obra que está parada, acabou virando um elefante branco. Na verdade, essa nem começou, não é nem um elefante branco, mas... Não, Alessandra, começou a Vila Olímpica, eu comecei a executar, ela está quase pronta ali no bairro São Luís Gonzaga. Mudou de lugar. Eu transferi, porque tinha um problema lá, transferi lá do União para o bairro São Luís Gonzaga. Essa obra está quase pronta, eu inclusive fiz os acessos todos, uma solicitação do Ministério na época dos esportes, e infelizmente o prefeito que assumiu não deu continuidade à obra. Mas a obra da Vila Olímpica, chamado Centro Esportivo, é ali na região do bairro São Luís Gonzaga. E quando a gente fala dessa questão das obras inacabadas, como elas impactam a gestão, é justamente isso. Porque impacta a gestão, mas impacta também a vida da população. Quando é uma obra anunciada, todo mundo tem uma grande expectativa em torno daquela obra, do que ela vai gerar. E quando ela não acontece, acaba com esse sentimento de frustração. De que forma também que a gestão pode amenizar isso? Eu sei que pegar também, assumir uma obra que foi começada com uma empresa, o novo governo tem que abrir uma nova licitação. É todo um processo, não é muito fácil. A gente sabe que tem toda a burocracia por trás disso. Mas de que forma também amenizar o impacto dessa obra inacabada na população? Então, do meu ponto de vista, e eu já fiz isso quando assumi a prefeitura em 2009, tem várias formas de fazer. Primeiro é que olhar novamente o contrato, né? Chamar a empresa, ver se é possível fazer algum tipo de replanilhamento para poder executar a obra, porque se você acaba por questões, não quero discutir com a empresa não assume a obra, você tem que relicitar novamente. Isso está acontecendo com a questão da rodovia BR-101, né? A ECO-101 largou, ia embora, o governo federal pegou e fez o quê? Estamos repactuando para a empresa não sair, porque a empresa já tem a expertise, está ali. Então, a melhor forma é chamar para a mesa a empresa e negociar para que ela possa dar continuidade e concluir a obra no menor espaço de tempo. Hoje uma licitação demora muito tempo, então se a gente, por exemplo, perder a empresa que está executando uma determinada obra, for relicitar novamente, vamos olhar assim, essa obra da macrodrenagem seria um desastre, né? Então eu torço muito para que a atual gestão ela redimensione esse processo e toque essa obra, se ela não concluir durante essa gestão, mas eu, sendo prefeito, vou assumir o compromisso com o governador e com o povo de Cachoeiro de tocar e concluir no menor espaço de tempo possível, porque chega de sofrimento com isso. Entendi. Essa questão de dar continuidade a obras de outra gestão é preciso ter muita maturidade, né? A gente sabe que tem alguns outros municípios de outros estados que às vezes o gestor assume e fala, isso daqui não foi eu que iniciei, e aí larga a obra lá e acabou, né? Aí termina aqui. Mas aí, Flávio, pensa numa coisa, é recurso público. Sim. É recurso público, é recurso do povo. Então não dá para titubear nisso, tem que pegar ali e dar continuidade, concluir a obra, porque se você não concluir uma obra, aquele recurso que você investiu, ele vai ficar ali perdido, né? E recurso público não pode ficar perdido, em especial e se tratando de Cachoeiro, que é uma cidade com baixa receita, com baixa capacidade de investimento. Exatamente. Só uma outra questão, aí a gente está falando de recursos, né? A gente sabe que a saúde, querendo ou não, querendo sim, né? A saúde ela é importante para a população, saúde pública, né? Então, assim, as pessoas pagam impostos, tem algumas pessoas que, assim, dependem do serviço público, ele é essencial. A gente sabe que Cachoeiro, né, teve um grande investimento, né, do governo do estado em questão de UBS, mas a saúde, ela sempre precisa ser prioridade, sempre vai precisar de investimento, né? Não é porque nós temos UBS hoje que não tem mais o que investir. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? O que é que pode ainda ser feito para a saúde cachoeirada? Está boa? Precisa melhorar? Flávio, eu preciso pontuar aqui uma coisa. O meu jeito de governar dos 8 anos passados foi o jeito de governar proposto pelo presidente Lula hoje e propôs nos seus 2 primeiros mandatos. Nós precisamos governar por aquelas pessoas que mais precisam. Esse embate que está aí colocado no governo federal,
o Lula fala assim, eu não vou abrir mão de programas que são bons para o povo pobre em detrimento do que o mercado está exigindo do governo. Eu vou investir nas pessoas que mais precisam. Eu fiz isso durante os 8 anos de mandato, com pastor Braz de vice-prefeito no primeiro, doutor Abel no segundo. Nós tínhamos um alinhamento nesse sentido. E é isso que eu vou repetir. Tem pré-candidato aí fazendo movimento, você só vê os caras fotografados com grandes empresários, não sei o quê. Cara, esses caras, os grandes empresários, são importantes para a cidade. Mas eles são importantes quando eles geram emprego, geram impostos para atender o povo simples. Então, eu vou fazer um diálogo diretamente com o povo que mora no Zumbi, no Village e em bairros semelhantes a este. O bairro onde mora o povo que não tem as condições e que precisa do serviço público. Eu falo sempre o seguinte, o serviço público, ele é para todos, mas tem uma parcela dele, que é a maioria, que tem necessidade dele. Então, eu quero trabalhar para isso. E no tema da saúde pública, isso é muito relevante. Você quer ver? Eu tenho ouvido falar que as unidades de saúde, básicas de saúde estão atendendo, os médicos estão atendendo de 5 a 10 consultas por dia. Cara, eu lembro que no meu tempo eram 20 consultas por dia, sabe? E depois veio os médicos cubanos, eram o dia todo. Então, isso tudo vai ser... A minha proposta é que seja recuperada. Nós vamos conversar sobre isso na pré-campanha, estamos conversando, vamos conversar na campanha, e se a população me der o direito de ser prefeito, eu quero voltar a governar, e saúde pública é fundamental. Saúde pública e assistência social, que leva serviço para a população que mais precisa. Crianças, idosos, mulheres, população LGBTQIA+. Essa gente que fica por aí sem os seus direitos respeitados, sem os seus direitos garantidos. E eu quero fazer uma política pública de saúde e assistência social que seja impactante, que olhe para a juventude, que olhe para as crianças e idosos e a população menos favorecida do nosso município. Ok, estamos de volta com o nosso programa especial Eleições 2024, que está recebendo aqui em nosso estúdio o pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, o senhor Carlos Castiglione, do PT. E a gente volta, nós falamos no bloco anterior sobre saúde, falamos sobre obras inacabadas, falamos sobre polarização, e a gente volta aqui para esse bloco para falar um pouco a respeito de um outro tema importante que diz respeito diretamente a você que é mãe de família, a você que é pai de família, que tem um filho aí, que estuda em alguma escola pública, que é a educação. Mas antes da gente ouvir o Castiglione, eu peço que você que ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, e agora que estamos ao vivo, compartilhe esse link para o seu pai, sua mãe, seu tio, seu vizinho, seu amigo, e vamos discutir, debater Cachoeiro. Então, pré-candidato, vamos falar um pouco a respeito da educação. Tem um tema que hoje é uma pauta nacional, inclusive, que são as escolas de tempo integral. É muito cedo para a gente ainda falar a respeito de plano de governo, mas assim, como é que o senhor avalia essa questão aqui em Cachoeiro? A gente sabe que Cachoeiro já poderia ter implementado mais escolas em tempo integral, Eu sei que é um desafio, eu sei que não é fácil, mas ao mesmo tempo é uma pauta nacional, Como abordar isso em uma possível futura gestão do senhor? Então, para nós pensarmos em educação de tempo integral, Flávio, há alguns fatores que precisam ser equacionados previamente, como, por exemplo, a ampliação da oferta de vagas. E que para ter a ampliação da oferta de vagas, nós precisamos ter novos espaços escolares. Portanto, eu julgo importante, eu acho que essa pauta da educação de tempo integral, ela é sim relevante, ela já acontece em algumas unidades em Cachoeiro, por exemplo, na educação infantil, com a questão das creches, na pré-escola. Eu acho que começou alguma coisa no ensino fundamental, mas é muito importante que a gente tenha essa condição de ampliar
a oferta de vagas da escola de tempo integral, naquilo que é a responsabilidade do município, que é a educação infantil e a educação fundamental 1 e 2, né? De 1º a 5º e de 6º ao 9º ano. Então isso é relevante. Para isso precisa de novos espaços. Nos 8 anos do meu mandato, nós construímos várias escolas, especialmente escolas para a educação infantil. Quando eu assumi, nós tínhamos em torno de 2.500 crianças na fila de creche. A gente, com 3 anos de governo, no primeiro mandato, nós equacionamos todo esse processo. Depois tivemos a oportunidade com a parceria do governo federal, por isso que eu falo que é importante olhar esse aspecto. Nós construímos 3 supercreches, uma supercreche na região do aeroporto, uma supercreche no São Lucas e uma supercreche ali na região do Grande Village, que ofertou uma série de vagas. Deixei a creche do Coronel Borges, o Olga Dias, né, contratada a empresa, e essa atual gestão executou aquela obra que hoje oferece muitas vagas de creche naquela região ali do Coronel Borges, São Luís Gonzaga, e várias outras unidades foram reformadas. Nós readequamos as turmas para poder acolher a educação infantil, e com algumas experiências de educação de tempo integral. Por exemplo, o Zilma Coelho, que está passando por uma reforma, aquela ali também é uma reforma importante que o próximo prefeito vai concluir, e ali tem uma ampliação de vagas, porque a creche mais demandada de Cachoeiro é aquela ali, em função da localização estratégica dela, para quem trabalha no comércio, trabalha nos hospitais, muito importante ali. Então, assim, eu acho fundamental ter esse modelo. Agora nós precisamos pensar e começar a trabalhar já, e eu já tenho feito alguns contatos em Brasília, para fazer a adesão de Cachoeiro ao programa de novo da Supercreche, que o presidente Lula relançou, para a gente ampliar o número de vagas e aí poder ofertar essas vagas. E criando essas estruturas escolares, ampliando esse processo, nós vamos sim ter condição de ampliar essas vagas. Um exemplo, eu deixei encaminhado, quando terminei meu mandato em 2016, uma escola de ensino fundamental na região do Gilson Caroni, para atender o Gilson Caroni e o Otílio Ronsetti. O Otílio Ronsetti, que tem, sei lá, a população lá é quase 5.000 moradores, ali deixei pronto, pactuado com a Caixa Econômica Federal, a construção de uma escola de educação fundamental ali, que não foi concluída. Então, essa também retomarei caso seja eleito prefeito. Eu estou dialogando sobre isso na pré-campanha. Eu acho, portanto, para responder, importante, mas é preciso ter a ampliação de espaços escolares e também ter a ampliação de outros aspectos, né? Aumenta a equipe, aumenta a questão da merenda escolar, que é muito positivo, porque compra da merenda escolar do produtor rural cachoeirense, né? Eu fazia isso e vou fazer novamente. Então, esse é um tema fundamental, e é um tema que certamente vai fazer a passagem muito mais fácil do menino que conclui o 9º ano para a educação, para o ensino médio, e porque na rede estadual já temos várias escolas que são de ensino integral. Então, a criança já vai criando esse ritmo da educação de tempo integral, porque quando ela for para o ensino médio na rede estadual, ela já vai estar também atendida ali. E a educação de tempo integral é fantástica, porque você aprende português, matemática, mas aprende inglês, pratica esporte, música, cultura, lazer. É tudo de bom, né? É tudo de bom. Você falou aí a respeito de aumentar a equipe. Rápido aqui. Aumentar a equipe. Quando fala em aumentar a equipe, falando de educação, é inevitável falar dos professores, né? É uma categoria que, assim, desde quando eu nasci, as pessoas só vivem falando, tem que valorizar o professor, tem que valorizar o professor. Mas, no entanto, na ponta... Então, Flávio, desde quando eu fui prefeito, a gente já vinha perseguindo isso, e nós deixamos um estudo, inclusive, pronto para que o próximo prefeito fizesse esse reconhecimento. Eu sei que em 2019 fizeram aqui um novo plano de cargos e salários. Eu ouço muita reclamação assim, dessa situação, tanto dos professores da rede municipal quanto dos demais servidores, porque a princípio foi uma coisa que os atendeu, porque foi dialogado com eles e tal. Ele os atendeu, mas passados de 2019 até agora, quase 5 anos, me parece que
o crescimento, a evolução na tabela, nos níveis, não aconteceu, não foi reconhecido, eles não receberam. Portanto, eles estão estagnados em 2019. Esse eu acho que é um passivo que o próximo prefeito, e eu espero que nesse diálogo da pré-campanha eu evolua para tal condição, vai ter que encarar, dialogar e reconhecer. Aí os professores e as professoras, mas também o conjunto dos servidores públicos que precisam ser olhados, porque eles tiveram sim um passo importante em 2019, mas esse passo parou em 2019. E agora a gente vai falar de segurança e mobilidade urbana. Primeiro eu vou entrar no quesito de segurança. Nós temos a Guarda Municipal, agora é armada, foi armada depois da sua gestão para cá. Teve agora o concurso público, novos agentes vão entrar na Guarda Municipal, mas eu queria saber, juntamente com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com as forças já de segurança do município, como tornar a nossa segurança mais efetiva. Hoje a gente tem também as câmeras de vídeo monitoramento, e elas, a gente que trabalha no jornal, no nosso dia a dia, a gente notou claramente a diminuição dos roubos a comércio, dos roubos em via pública, assaltos, furtos, roubo de veículos, porque por conta do cerco inteligente também, que é do governo do estado, também já contribuiu muito com isso. Mas você pega agora, a prefeitura agora ela é diferente, né? A Guarda Municipal está diferente, tem toda essa... Mas como integrar essas forças de segurança para garantir uma melhor segurança aqui em Cachoeira de Itapemirim? Então, eu aí sempre retorno lá na minha experiência de prefeito de 2009 a 2016, Alessandro. Por orientação do governo do estado naquela época, a gente constituiu em Cachoeiro o GGIM, o Grupo de Gestão Integrada em Segurança Pública. Uma vez por mês, presidido por mim. Eu sou meio criterioso nesse processo. Às vezes tinha, porque era uma data fixa, porque vinham todos os comandantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro, reunia toda naquela data. A gente tinha uma data fixa do mês. Às vezes eu tinha que ir para Brasília naquela data, eu não viajava para ficar no GGIM. E na mesa, numa manhã inteira, de uma vez por mês, nós discutimos todas as questões relacionadas à iluminação pública, relacionadas a uma casa abandonada que tem lá, que é ponto de esconderijo. Discutíamos a questão do trânsito, chamávamos o pessoal do comércio para compartilhar. E, assim, como modelo de gestão, é isso que precisa ser mantido. Eu acho que isso, eu imagino que isso aconteça, não sei se com esse rigor, mas é isso que precisa ser retomado. Um grupo de gestão integrado em segurança pública que cuide da área urbana, do comércio, mas que também olhe para o interior, porque nós estamos vivendo uma situação muito grave no meio rural, de insegurança, e articulando as forças de segurança municipais. A Guarda Municipal também sempre participou desse processo com o prefeito à época. Hoje, você já falou, melhorou muito as condições da Guarda. A questão do vídeo monitoramento, lá no meu segundo mandato, nós já começamos a implantar, tinha um centro de vídeo monitoramento, nós acompanhávamos também, não com a tecnologia que tem hoje, mas já aquilo que existia nós implantamos em Cachoeiro. Eu acho que isso tem que evoluir, isso precisa ser cuidado para a gente avançar. Você vê que o governo anunciou recentemente que houve no Espírito Santo uma queda considerável no número de homicídios, de roubo, queda histórica. Furto, Isso é muito legal, porque é o papel do governo estadual na parceria com os governos municipais. No caso de Cachoeiro, que tem uma guarda, uma guarda bem montada, uma guarda que tem uma longa história, que agora vai ser, numa parte dela, reformada, porque entrarão novos agentes. Então, isso é muito importante. Eu quero cuidar desse jeito, dialogando, respeitando esse processo, conversando com os nossos agentes da segurança pública municipal e fazendo essa integração com o Serviço de Segurança Estadual. Agora, ainda dentro dessa área de segurança, que não foge muito, Cachoeiro é uma cidade que não foi planejada. As ruas não são ruas planejadas, elas foram construídas à medida que a cidade foi crescendo. Só que Cachoeiro cresceu muito, nos últimos anos principalmente. Então, hoje a gente tem uma série de problemas no trânsito.
Eu até estava falando com o Flávio ontem que na sua gestão você mudou o sentido lá da Praça Jerônimo Monteiro, foi quando tirou o sentido. Os comerciantes naquela época não gostaram da medida, mas intervenções no trânsito elas são necessárias, não tem como fugir desse assunto. A gente tem visto que a atual gestão ela tem feito algumas intervenções, fez aqui em cima, perto do Posto Sena, está mudando lá a rotatória da Itapemirim, tirou aquele semáforo, está fazendo uma rotatória, mas o trânsito de Cachoeiro ainda é um gargalo em qualquer gestão, ainda é um problema a ser solucionado. Nós temos agentes de trânsito, a gente vê os agentes de trânsito atuando, mas são poucos agentes e eles não dão conta de atuar em todos os pontos de Cachoeiro, principalmente nos horários de pico, que é quando as pessoas estão indo levar as crianças na escola pela manhã, no horário de almoço, que as pessoas estão indo almoçar ou estão deixando as crianças na escola, o horário de 6 horas que todo mundo sai, e a gente vê pontos ainda de retenção do fluxo de veículos. Sempre são os mesmos locais, Ilha da Luz, aqui em cima no Poço Sena, na pracinha da Unimed, naqueles semáforos lá do centro, na ponte lá do outro lado, que vai para o Cristo Rei. Então, a gente sempre tem esses pontos. No seu ponto de vista, todas as intervenções feitas até agora, elas contribuíram para uma melhora no trânsito ou ainda tem muito o que se fazer aqui para melhorar a vida do motorista aqui em Cachoeiro? Bom, as intervenções feitas, as mais arrojadas foram feitas no meu mandato, você já citou a mudança do trânsito em sentido único na Praça Jerônimo Monteiro, mas tem Samuel Levi, tem Pinheiro Júnior, teve João dos Santos Neves, que a linha vermelha ganhou um sentido e a Santos Neves um sentido exclusivo até o IBC. Tudo isso foi muito importante. E tudo feito também com uma contribuição muito significativa dos agentes de trânsito. Eles é que me ajudaram a pensar esse processo todo, porque eles estavam na rua. Então, assim, eu sempre reconheço essa contribuição importante dos agentes de trânsito de Cachoeiro naquele processo tão difícil, né? Muito desafiador naquele momento, porque de fato as mudanças incomodam e elas foram muito difíceis de ser feitas. Para o futuro, precisa ter coragem de novo. Por exemplo, precisa adotar sentido único de um lado e de outro do rio, dali da ponte municipal até a ponte do Arco. Ponto. Isso precisa ser resolvido de uma vez por todas. Se fez até na ponte municipal, se fez da ponte da ilha até a ponte do Cristo Rei, por que não agora fazer da ponte do Cristo Rei até a ponte do Arco? É a mesma situação. São duas vias importantes, as pessoas precisam... E tem muitas pontes, tem a ponte dali a gente chama de ponte hoje tem um supermercado ali, tem a ponte do Arco, precisa fazer aquilo acontecer. Olhando para o norte, para o sul da cidade, temos desafios grandes na Santos Neves. O governo estadual está ali investindo, fazendo uma rotatória. É preciso... eu vou propor na pré-campanha agora, e vou propor na campanha, e caso seja eleito prefeito, quero propor um estudo para a gente estudar a viabilidade de ampliação da Avenida Santos Neves, fazer uma intervenção muito significativa no trevo do IBC, mas em caso especial analisar a hipótese, mas é uma questão muito arrojada, por isso que eu estou me prevenindo aqui, de fazer sentido único na rodovia do Valão e na Avenida João dos Santos Neves. Porque se você olhar no geral, você começa a perceber que nós temos duas opções. Fazer um sentido único de pista dupla no Valão para ir para o BNH e na Santos Neves para descer até o quilômetro 90 para pegar a linha vermelha, é uma coisa que nós vamos precisar discutir se nós de fato queremos discutir a questão de mobilidade e trânsito em nossa cidade. Então isso é importante. Aliado a isso tem as obras importantes, que é a finalização do contorno da rodovia ali do contorno de Cachoeiro e a ponte do Village e a rodovia do Caramba. Essas são ligações estratégicas para a gente tirar especialmente o trânsito pesado de dentro da cidade. Assim, eu estou discutindo tudo isso, Alessandra, e estou acreditando que com parceria com o governo federal, com o governo estadual, a gente consegue
avançar ainda mais na questão da mobilidade, trânsito aqui em nossa cidade. E quanto ao estacionamento rotativo? Hoje a gente já tem várias áreas da cidade que elas não tinham estacionamento e áreas longe da região central, mas que estão ganhando por conta de consultórios médicos, por conta de comércio. Hoje a gente está vendo assim uma debanda mesmo de consultórios, de comércio da região central da cidade indo mais para os bairros. A gente vê os bairros hoje muito mais fortalecidos com o comércio. Todo bairro tem sua loja de roupa, sua loja de calçado, sua farmácia, e com isso a gente vê o estacionamento rotativo também indo para as regiões. O projeto do estacionamento rotativo, ele vai ser mantido? Você acha que ele tem que ser expandido? Com certeza, precisa ser mantido, expandido, talvez fazer ajustes de gestão, mas ele precisa ser mantido e expandido. Essa é uma tendência moderna, que as pessoas precisam aprender a usar a vaga de maneira equacionada. E aí você me remete a uma outra situação que também tem muito a ver com a mobilidade, que é a questão do transporte coletivo, do transporte das pessoas. Nós precisamos repensar o nosso sistema de transporte. Por quê? Em 2015 eu fiz a licitação desse consórcio que atua em Cachoeiro, que tinha a previsão de ter uma revisão contratual a cada 5 anos. Eu confesso que eu não sei se a de 2020 foi feita, mas a de 2025, sob a minha gestão, será feita. E aí a qualidade do transporte público coletivo de ônibus vai ser retomada no modelo que a gente implementou, a questão da integração, do terminal virtual, tudo aquilo, as coisas mais modernas que nós modernizamos. Foi difícil no início, mas as pessoas entenderam. E a gente precisa voltar a discutir a questão do serviço de táxi, e não dá para fugir do que tem muito claro, que é serviço de aplicativos. Então nós precisamos chamar essa gente para perto, tratar com respeito, tanto quem tem seu automóvel quanto quem tem sua moto, tratar com respeito, porque eles prestam um serviço muito importante junto com os nossos taxistas. Então, organizar esse processo, esse sistema de transporte de pessoas é fundamental, tendo como base o transporte coletivo, que tem um contrato que é duradouro, acho que é 30 anos o contrato, mas que tem revisão de cada 5 anos. E eu digo o seguinte: se a Grande Vitória tem uma contribuição do governo do estado para fazer a gestão do transporte, para reduzir o valor da passagem, por que Cachoeiro, que é uma grande cidade, a 5ª maior cidade do Espírito Santo, não pode ter? Então o próximo prefeito precisa ir ao governador, levar um projeto para ele e pedir ao governador que aqui também tenha os benefícios que tem lá o sistema metropolitano de transporte coletivo. E Cachoeiro também é uma... Imagina você... ir para Itaoca e para Burarama. Uma coisa que nós fizemos em 2015 com o novo contrato foi colocar a passagem de ônibus de Cachoeiro a Itaoca ao valor da passagem urbana, coisa que não era mais que o dobro, e para Burarama era muito caro. Isso tudo foi equacionado e reduzido porque entrou num conjunto de ações. Então o governo estadual, Cachoeiro merece sim ser olhado pelo sistema metropolitano. Não é uma região metropolitana, apesar de ser uma capital secreta, mas merece sim. A gente vai levar essa demanda com a eleição de prefeito, levar essa demanda ao governador, para que a gente tenha também o benefício que tem os municípios da Grande Vitória. Olha, Guarapari já chega o Transcol, Fundão já chega o Transcol. Então, assim, cidades que são menores que Cachoeiro, elas já têm o benefício do Transcol. Nós precisamos trazer a modalidade, não o Transcol, né? Porque o Transcol é a ideia de integração metropolitana, mas trazer o benefício do pagamento de uma parte da passagem para a gente baratear o custo e para a gente reorganizar o sistema de transporte coletivo em Cachoeiro. Falando em tendências, a gente está falando nesse sentido, né, de transporte e tal, falando de tendências mesmo, né, novidades. E a gente está em um contexto que todas as prefeituras, todos os governos estaduais e inclusive o governo federal abraçou essa causa, que são as questões climáticas,
né? É inevitável não falar sobre isso após a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? E a gente sabe que Cachoeiro já foi castigado, né? Muito pelas enchentes, por conta das questões climáticas referente à chuva, principalmente. Mas a gente sabe também que Cachoeiro é muito quente, né? E o calor, ele também é um fator de risco para a população, né? A gente sabe que a atual gestão investiu em algumas ações que minimizaram os impactos com as últimas chuvas que tiveram, né? Mas, no entanto, algumas ruas a gente viu que também ainda permaneciam alagando. Dentre essas duas questões, né, que estão sendo postas, a calor e muita chuva, como preparar uma cidade, né, igual a Cachoeiro, para lidar com essas questões climáticas? Flávio, eu espero que a gente não tenha aqui de novo uma torre de fazer chover, né? Mas assim, é muito importante dar continuidade a um processo que a gente já vinha fazendo de identificar as áreas de risco, porque Cachoeiro, eu falo sempre assim, Cachoeiro é tudo área de preservação permanente, porque onde não é rio, é morro. Então, se você olhar a legislação federal de meio ambiente, tudo aqui é área de preservação. Mas a gente tem que ter sensibilidade para tratar com essas coisas. Então, vai mudar o rio Itapemirim do lugar? Não é possível. Então, a gente precisa ter um processo de gestão de cheias do rio Itapemirim. A gente sabe que o governo federal está fazendo algumas experiências e Cachoeira é a única cidade do Espírito Santo que está recebendo equipamentos e um programa do governo federal, teste, para poder fazer gestão de cheias. Isso é fundamental. Então, é preciso fazer gestão de cheias. A gente já tinha instalado a régua eletrônica, né? Tudo isso é do nosso tempo. E fazer monitoramento, alertas, acompanhar. Eu acho assim que agora recente, acho que foi esse ano teve um início de uma enchente, todo mundo falava que ia fazer. Foi feita uma boa gestão aqui, o povo de Pacotuba sofreu um bocado, porque lá chega a água primeiro, mas as pessoas foram avisadas e teve atenção do serviço público. Então é preciso olhar essa questão do rio. O rio é preciso fazer gestão de alerta e monitoramento, é o que dá para fazer. As encostas é preciso continuar resolvendo. Nós fizemos muitas obras de contenção de encostas. Eu me lembro que na época a Defesa Civil Nacional fez um cadastro aqui, acho que tinha 45 áreas que eram áreas de risco eminente, no Zumbi, aquela região ali do 90, vários locais. Nós fizemos muitas obras de contenção. Eu sei que o atual prefeito também investiu bastante nessa área de contenção, inclusive com aquela questão da manta, mas isso é preciso continuar investindo. Então, recurso de investimento de obras de contenção e orientação para que as pessoas não ocupem áreas que tenham risco ambiental. Fora isso, a gente precisa cuidar das nossas atitudes, porque para a gente cuidar do meio ambiente, precisa cuidar das nossas atitudes. Por exemplo, precisa cuidar da reciclagem, da separação do nosso lixo dentro de casa, do lixo seco e do lixo molhado. Agora, precisa ter um lugar para destinar, né? Precisa ter um lugar adequado para destinar. A gente deixou aqui uma associação, a Ascomirim, eu acho que ela funciona lá no bairro Coramara, mas eu não vejo assim um sistema organizado de coleta seletiva porta a porta, como a gente vê nas regiões nas cidades da Grande Vitória. Eu penso que isso é fundamental que tenha para poder os condomínios comerciais, residenciais, terem onde direcionar o seu resíduo seco para dar a destinação correta. Então isso é atitude e é muito cuidado. Nós precisamos parar de usar, fazer uso de qualquer jeito das coisas que impactam na natureza, porque a gente parece não, mas se todo mundo começa a gerar lixo de qualquer jeito, isso vai influenciar nessas crises climáticas que a gente observa. Então é olhar, cuidar do rio, proteger as áreas de floresta, proteger as margens do rio, de fato garantir que não haja construções mais em margens de rio, tudo isso para a gente criar um cuidado com quem mora na beira do rio, mas acima de tudo
cuidar também da melhor condição climática do nosso planeta, da nossa casa comum. Agora vamos falar de um outro tema que ele vai impactar em 2 assuntos. É o turismo. Depois da pandemia, durante a pandemia, as pessoas, os brasileiros, aprenderam uma nova forma de fazer turismo. As pessoas entenderam que não precisa ir para longe para fazer turismo. Você pode fazer turismo na sua cidade, você pode fazer turismo na cidade vizinha, você pode fazer aquele turismo de bate-volta. E a gente vê uma ascensão do turismo na nossa região. No sul do estado é uma região com potencial turístico incrível. A gente está do lado do mar, está do lado da montanha, está do lado do Caparaó. O Cachoeiro está no coração disso tudo. Mas Cachoeiro é uma cidade muito rica culturalmente e turisticamente. A gente tem Burarama, a gente tem São Vicente, a gente tem aqui o Caramba, a gente tem a história aqui dentro. A gente tem a casa do Roberto Carlos, onde o cantor morou na infância. A gente tem a casa dos Bragas, onde viveram os poetas Newton e Rubem Braga. A gente tem os nomes que saíram daqui, eles enriqueceram muito a nossa cidade. Então, Cachoeiro ele tem um potencial turístico e cultural muito forte, e esse apelo aqui dentro ele é muito grande. De que forma fazer o turismo na cidade gerando empregos? Que a geração de empregos ela é uma outra demanda, né? E o turismo ele pode fazer isso. A gente tem aqui, você mencionou da comunidade quilombola, a gente tem historicamente as comunidades quilombolas aqui, que é a cultura da nossa cidade. Como investir no turismo dessas regiões, que muitos cachoeirenses ainda não conhecem. Como gerar emprego e agregar isso à geração, como uma fonte de renda de muitas famílias. Então, Alessandra, é muito importante essa questão que você levanta, porque com a eminência da reforma tributária, nós, os municípios todos, né, os estados também, eles vão precisar investir em estrutura de negócios que gerem impostos oriundos de serviço, ISS. Não vai ter mais ISS, mas estrutura de impostos que sejam consequência de serviço. Então, turismo, logística e inovação são os 3 pontos estratégicos para a gente agregar aqui em Cachoeiro valor, possibilidade de emprego, emprego formal, mas empreendedorismo também, aquilo que nós já temos, que é muito importante, que é o nosso setor de roças ornamentais, o comércio cachoeirense, que tanto sofre, mas que está aqui, está resistindo, né? Isso é fundamental. A indústria metalmecânica. Então, esses 3 segmentos são importantes. Você abordou um, então eu vou me deter a ele. Para que a gente tenha turismo, a gente precisa pensar Cachoeiro como uma composição dentro de uma região, de uma rota turística que inclua outros municípios. Nós temos aqui a região dos Vales do Café, que tem uma incidência muito forte do governo estadual, através da Secretaria de Estado de Turismo, para que essa rota se estabilize. Muqui é uma maravilha, é lindo. Mimoso passou por essa dificuldade, mas tem muitas riquezas. Cachoeiro tem todo esse potencial que você acabou de relatar, que eu não vou repetir. Agora, para que Cachoeiro volte a ter essa pegada de ser uma cidade turística, nós precisamos voltar a fazer uma coisa que a gente fazia muito. Nós precisamos cuidar da nossa cidade. Olha, Praça de Fátima, tem mais nada. Teatro Rubem Braga, cadê? Pavilhão da Ilha da Luz, sumiu. Eu fui em torno da casa de Roberto Carlos, nós fizemos uma obra e reformamos tudo largado, tudo parece que não tem nada acontecendo. Então, é preciso cuidar da cidade, retomar esses espaços, refazer esses espaços da Praça de Fátima, da Ilha da Luz, no entorno da casa de Roberto Carlos. Eu falei assim, a própria Beira Rio, que começou a revitalização e não concluiu. Então, aquele conjunto ali, Praça de Fátima, Beira Rio, precisa ser cuidado. É muito ruim você chegar no ponto de ônibus do interior, como a gente chama, e ver aquilo ali tudo abandonado, aqueles prédios feios, aquele banheiro imundo. Parece que não tem ninguém que cuida daquilo ali. Nós cuidávamos e precisamos cuidar. Então, precisa cuidar dessas coisas da cidade, e precisa voltar a ter atividades culturais. Atividades culturais que Cachoeiro, infelizmente, perdeu muito. É preciso retomar as praças. Olha, eu não sei se vocês se lembram, nós construímos lá na região do aeroporto, exatamente no Rio Pinto Bandeira,
um centro unificado de cultura e esporte, o CEL Sérgio Sampaio, uma praça linda, que precisa ter vida aquela praça, aquela que nós chamamos da Orla do Rio Itapemirim, ali na região do Novo Parque, na Avenida Carlos Lindenberg, está tudo abandonado aquilo ali. Então, Cachoeiro, nesta área do turismo, do esporte, do lazer, tem muita coisa a ser refeita, reformada, e é preciso reformar. Então, se nós de novo colocarmos a nossa cidade nessas condições de uma cidade com cultura, com espaço para as famílias irem, porque as pessoas falam assim, Cachoeiro não tem, as pessoas não ficam aqui no verão. Ficam sim, porque nem todo mundo pode ir para Marataízes, para Pedra Azul, sabe? As pessoas ficam aqui, o povo que não tem as condições financeiras adequadas, elas querem ter lazer aqui na nossa cidade, e é possível ter a Beira-Rio, a Ilha dos Meireles. Nós temos muitas opções de lazer e turismo, então é preciso recuperar isso. Burarama, Alessandra, Burarama no nosso mandato era a coisa mais linda, porque a gente fazia uma vez por mês uma rota, uma caminhada, aquilo era a maior alegria do mundo. São Vicente, Pedra da Penha, é um espaço maravilhoso, a gente descobriu aquilo lá. Me lembro a primeira vez que eu subi lá, em 2009, chovia, subi numa caminhonete traçada, quase que nós não conseguimos subir. Hoje aquilo lá virou uma coisa linda. Eles estão fazendo, o governo estadual está fazendo uma obra maravilhosa lá de acesso, virou uma referência. E eu vou aqui no Formoso, né? Você falou do Caramba, no Formoso tem o pôr do sol mais lindo do mundo, tem um café lá maravilhoso, um restaurante, assim, poxa, tem muita coisa legal. E além dessas atrações culturais, Roberto Carlos, Grande Atrativo, Sérgio Sampaio, Rubem Braga, Newton Braga, né? Essas coisas bacanas. Por exemplo, nós temos casas particulares hoje em Cachoeiro fazendo atividades culturais magníficas. Porque nós não temos teatro, então os artistas estão se virando e fazendo as coisas acontecerem. Eu penso que é isso. Então, eu listei aqui um monte de espaço, que tem muito espaço para a gente reformar, refazer, revitalizar, ressignificar, para aí então a gente ter, através de cultura, lazer, onde a gente tenha o nosso povo de Cachoeiro atendido, aí sim nós podemos fazer desta cidade, sim, uma grande atração turística. E começar por nós, aquilo que você falou, nós precisamos fazer o turismo interno, precisamos levar o povo aqui de Cachoeiro para conhecer São Vicente, para conhecer Burarama, para ir aqui no Morro do Caramba, para ir lá ver o pôr do sol, lá já na divisa de Vargem Alta. É isso que a gente precisa fazer. Isso vira um atrativo. Nós fizemos aqui fan tours na época para trazer, para conhecer áreas de Cachoeiro. E nós temos uma outra questão, turismo de negócios, que é espetacular. Nós recebemos aqui muita gente internacional por causa da nossa feira do mármore, e também por causa da indústria de beneficiamento do mármore. Muita gente de Cachoeiro não conhece o que é o beneficiamento do mármore e do granito aqui na nossa terra. Então, combinar com uma grande empresa dessa para fazer um roteiro turístico para que os cachoeirenses conheçam esse processo é espetacular. E se a gente quer ter de fato Cachoeiro no circuito turístico, a gente precisa valorizar então essa rota regional que eu falei, mas precisa também cuidar da cidade nesses pontos que eu destaquei aqui e motivar o cachoeirense a conhecer a nossa cidade e as nossas belezas. Entendi. Isso gerará emprego, com certeza. Com certeza, está tudo interligado, né? Sim. Negócio, turismo, sim. Indústria. E o que também está interligado, pré-candidato, é um assunto que, assim, todas as vezes que eu vou à Câmara Municipal, né, sempre tem lá a população, né, que fica assistindo, e eles sempre estão reclamando desse assunto, né, que assim, eu estou falando do IPTU. Você que é contribuinte sabe o que eu estou falando. E assim, a população tem reclamado muito, sabe? Eles reclamam muito. E eu acho que assim, o IPTU não é só uma reclamação de Cachoeiro, sabe? O IPTU é uma reclamação de, sei lá, da maior parte dos municípios, né? Se não todos. E assim, é um desafio, né? Porque é um imposto que ali é cobrado diretamente pelo município, pela prefeitura, né? Eu acho que o gestor ele tem que encontrar um meio termo ali para que assim
possa estar cobrando, mas também não pesando tanto no bolso daquele que contribui, né? Que no caso é o morador, né? E assim, diante dessas reclamações, a gente está falando de futuro, né? A gente está falando de eleições. O que fazer, né, para chegar a esse meio termo, né, para não pesar tanto no bolso do contribuinte, no caso do morador, mas também não prejudicar a gestão pública? Então, Flávio, eu quero ser muito preciso nessa questão e deixar isso tudo muito claro, porque essa de fato é uma questão que tem incomodado muito a população de Cachoeiro. Então, eu vou dialogar sobre isso com a seguinte proposta: se esse pagamento que vai entrar em vigor em 2025 já foi prorrogado, eu acho que por 4 anos, deveria ter entrado em vigor, acho que em 2019 ou 20, sei lá, foi prorrogado para entrar em vigor no primeiro ano do mandato do próximo prefeito. Assim que terminar a eleição, tendo eu a vitória eleitoral, eu vou na equipe de transição imediatamente começar a pedir informações, porque é muito difícil falar hoje desse processo, ninguém tem acesso a isso. A gente fala de ouvir as pessoas reclamar. Então, se foi prorrogado até 2025, o que eu vou fazer é encaminhar à Câmara Municipal, com a anuência do Tribunal de Contas, um pedido para que a Câmara prorrogue mais um pouco, prorrogue mais 1 ano, 2 anos, para que então no primeiro ano do mandato a gente tome pé dessa situação. E aí o que eu penso em propor, a depender desta análise que faremos no primeiro ano de mandato, é que nós façamos a revisão do processo de elaboração dessa conduta que deixou tanta gente incomodada. Essa coisa de, foi feito por um avião que passou marcando tudo, ninguém foi na casa visitar. Então, para fazer a revisão do IPTU, é preciso fazer como nós fizemos no nosso mandato. Formamos uma equipe dentro da prefeitura, com estagiários, medimos frontalmente todas as moradias. O cachoeirense sabe daquela plaquinha de endereço com número que tem na casa de todo mundo aqui, foi feito na nossa gestão. Mas para a gente fazer aquilo ali, nós contratamos uma equipe, e tinha uma equipe coordenada na Secretaria de Fazenda. A gente foi de imóvel em imóvel na cidade inteira, mediu o frontal e marcamos. Então, o que nós precisamos fazer é isso, adiar um pouco mais com a anuência da Câmara, prorrogar esse negócio que vai entrar em vigor agora em 2025 e fazer uma revisão. E fazer essa revisão refazer todo esse processo da maneira como está previsto no Código Tributário. As pessoas os técnicos precisam visitar as casas das pessoas, ver a condição daquela casa, porque é justo pagar o IPTU, mas é injusto pagar o IPTU sem que o seu imóvel fosse visitado, apenas com uma planta genérica que foi através de uma filmagem que foi feita, segundo o que me dizem, por um carro que passou na rua, ou então por uma foto aérea, tem um nome técnico que eu não me lembro. Isso não é justo. Então, o que eu vou fazer é isso, adiar um pouco mais, já foi adiado uns 4 anos, adiar um pouco mais, 2 anos, e vamos pedir uma revisão do processo de elaboração que levou a essa condição tão estranha e tão incômoda para a população de Cachoeiro, que paga imposto. Tinha gente que pagava R$500, passou a pagar R$5.000. Isso precisa ser revisado. Então, revisão. Para isso é preciso pedir essa prorrogação novamente. É isso. Ok. E assim a gente está batendo esse papo aqui, né? Tudo que é bom dura pouco. E assim, pré-candidato Castiglione, eu quero agradecer a sua presença aqui. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você fizesse as considerações finais, né? Falasse para o nosso internauta que está aí. Então, meus caros, quero primeiro agradecer ao Grupo Aqui Notícias essa oportunidade que vocês estão dando a todos os nossos pré-candidatos e candidata. Dizer que é uma etapa de fato importante, né? A democracia exige esse processo. Como eu falei no início, eu quero discutir essas questões importantes que vocês levantaram aqui de Cachoeiro.
eu já dei meio que uma pincelada aqui. Nós queremos fazer isso de maneira participativa, e essa maneira participativa é discutindo um programa de governo, como nós já temos uma equipe já trabalhando, mas nós queremos também socializar esse programa de governo com as pessoas, nas nossas caminhadas, reuniões, ruas, na pré-campanha e da campanha, e acima de tudo, dizer que de minha parte eu quero focar todas as minhas energias e a minha experiência de ex-prefeito na busca de soluções coletivas para Cachoeiro. Eu digo o seguinte: tem os pré-candidatos que já definiram todos os seus grupos. Um está com um grupo de empresários, outro está com um grupo de lideranças evangélicas, outro está com um grupo de lideranças comunitárias, sei lá. Eu vou conversar com o povo, sem abrir mão de conversar com quem queira conversar comigo desses segmentos, mas não vou ficar gastando energia de tentar convencer pessoas que são um voto só e que acham que são influentes, né, no processo. Na verdade, quem é influente é o povo que mora lá no Zumbi, no Vilagem, no Juscarone, nas comunidades de periferia, que é o nosso foco, que eu vou trilhar sempre muito colado naquilo que o governo do presidente Lula está fazendo. Eu quero ser a oportunidade para a gente manter as relações com o governo estadual do governador Casagrande, mas trazer de volta as oportunidades do governo federal para cá, através dos seus vários ministérios. Então, forte abraço, estamos na luta, estamos na caminhada. Tudo de bom para você que nos ouve. Aí, replica esse vídeo, tá bom? Chama seu amigo para participar também. Um abraço, gente. Verdade. Obrigado, Alessandra. Obrigada, Flávia. Obrigada, Casselione, por ter conversado com a gente sobre tantos temas importantes para Cachoeiro, e a gente espera, esse projeto daqui Notícia, ele espera levar tudo o que está acontecendo, toda a movimentação política, todo o bastidor da política de Cachoeiro. Você também pode acessar o nosso site, aqui noticias.com, lá também tem notícias em tempo real de tudo que está acontecendo na política da capital secreta e das cidades aqui do sul do Espírito Santo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, até mais.